Durante anos, a principal vantagem que a Rússia teve sobre a Ucrânia foi sua capacidade de lançar ataques aéreos massivos. Drones a centenas sobrecarregam as defesas aéreas, permitindo que a Rússia cause sofrimento à Ucrânia. Mas agora o jogo está virando, e o presidente da Ucrânia acabou de fazer um alerta que vai fazer Putin e seus comparsas se borrarem de medo. O que chega à Rússia é enorme. A Ucrânia fará a Rússia pagar 600 vezes por dia ao produzir tantos drones de longo alcance que a Rússia não conseguirá detê-los todos. Após tomar a palavra numa coletiva especial com líderes dos estados bálticos e do norte da Europa, Volodymyr Zelensky fez seu alerta preocupante. A Ucrânia tem um plano com um objetivo simples: alcançar capacidade de produção diária de 600 drones e mísseis de longo alcance. Zelensky explicou por que esse número é tão importante. Rússia entende que se houver 600 drones e mísseis, eles sentirão a guerra como nós, disse o presidente ucraniano. A ideia aqui é alcançar a paridade, tirar a única vantagem que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia, que Zelensky coloca em termos matemáticos diretos. A Rússia nos ataca com, na maioria das vezes, 650 drones e de 35 a 100 mísseis por dia. Respondemos: hoje ainda não temos um número competitivo, usamos de 300 a 350. Com mais financiamento, teremos um número competitivo para responder a eles, acrescentou Zelensky. Os ataques da Rússia miram qualquer alvo, civil ou militar, sem distinção. Os ataques ucranianos são mais precisos e, assim, mais eficazes em danificar a máquina de guerra russa. Se a Ucrânia ampliar essa precisão, a Rússia terá problemas. Enxames inéditos de drones estão chegando e Zelensky está certo. A Ucrânia deve igualar a Rússia em quantidade. Agora, você pode argumentar que a matemática de Zelensky está um pouco errada aqui. Em um relatório de 1º de junho, a France 24 revelou que a Rússia lançou 8.150 drones contra a Ucrânia em maio passado, o que equivale a uma média de quase 263 drones por dia. Adicione 211 mísseis à mistura mensal e você chega a quase 270 projéteis diários. Não chegam aos 650 drones e 100 mísseis que Zelensky cita, mas os números exatos não são o foco. A Rússia já realizou ataques isolados com mais de 600 drones e dezenas de mísseis. É isso que a Ucrânia busca igualar. Se lançar 600 drones por dia sem pausas, o jogo muda, e a principal estratégia da Rússia será invertida. Putin tenta ocultar a guerra, chamando-a de Operação Militar Especial, após mais de 4 anos de conflito. O rápido cronograma de produção de drones da Ucrânia não visa apenas igualar ou superar a quantidade dos drones russos. É sobre causar dor ao povo russo, fazendo com que eles assistam o petróleo pegando fogo e complexos industriais militares explodindo. Aqui as coisas ficam sérias de verdade. Zelensky não apresenta números fantasiosos para a Ucrânia. Os planos de 600 drones diários integram uma estratégia maior, enquanto a Ucrânia passa por uma revolução tecnológica que transforma seu exército. Em breve vamos nos aprofundar em alguns detalhes dessa revolução, mas aqui estão alguns dos destaques. Desenvolvimento de mísseis com alcance de 2.000 km, sob novo conceito de forças de foguetes e artilharia. Desenvolver ainda mais uma plataforma aérea nacional que entrega 250 kg de poder de fogo, permitindo à Ucrânia igualar a Rússia na batalha das bombas planadoras. Produzir mais drones interceptadores que a Rússia, neutralizando a estratégia de Putin e permitindo que a Ucrânia cause danos sem reação russa. Esta é a revolução, deixando manchas marrons nas calças de soldados e comandantes russos, incluindo um presidente que passa mais tempo escondido em bunkers do que liderando seu povo ou exército. Estamos presenciando uma transformação inesperada para a Rússia. A Ucrânia já havia se tornado uma superpotência em drones, mas desde que o prodígio da tecnologia, Mikhailo Fedorov, assumiu o cargo de ministro da Defesa, a Ucrânia colocou em prática um plano para integrar tecnologia, incluindo drones, em todos os aspectos das forças armadas do país. Fedorov é um caso interessante. Antes da invasão de Putin, o ministro da Defesa da Ucrânia entrou na política aos 28 anos e logo virou primeiro vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital. Antes da guerra, Fedorov já defendia a digitalização do governo ucraniano e o avanço tecnológico do país. Então os soldados russos avançaram. Uma guerra brutal começou e Fedorov usou seu foco em tecnologia para criar uma nova estrutura militar, permitindo que uma nação bem menor se defendesse da enxurrada de soldados e mísseis russos. Ao assumir como ministro da Defesa em 2026, Fedorov apresentou suas propostas. Mudanças amplas são necessárias.
Queremos transformar o sistema, reformar os militares, melhorar a infraestrutura da linha de frente, eliminar mentiras e corrupção e incentivar uma nova cultura de liderança, recompensando quem entrega resultados, afirmou Fedorov. Sua mensagem foi clara. A Ucrânia havia se defendido bem da Rússia por 4 anos, mas em 2026 havia chegado o momento de uma mudança que levaria a Ucrânia a tomar a iniciativa e expulsar a Rússia de seu território para sempre. Produzir 600 drones e mísseis de longo alcance por dia é só uma parte da revolução de Fedorov. Em menos de 6 meses no cargo, o ministro da Defesa da Ucrânia lançou o Centro de Defesa com IA A1, que será implementado com o apoio do governo do Reino Unido. Fedorov supervisionou programas que trocaram a infantaria por drones terrestres em operações logísticas essenciais. Fedorov está exigindo uma taxa de interceptação de 95% dos drones russos do tipo Shahid e quer que drones liderem a destruição de 50 mil soldados russos todos os meses. Ambicioso? Talvez. Mas é isso que a Ucrânia precisa. Um ministro da Defesa disposto a inovar e afirmar que só se defender e desgastar Putin não basta. A Ucrânia precisa desenvolver um exército de ponta capaz de levar a luta a Putin e causar danos suficientes para que os russos não possam viver ignorando as ações de seu presidente contra uma nação soberana. O alerta de Zelensky sobre 600 drones diários é sério. É um objetivo claro e foi estabelecido para fazer com que todo russo sinta aquele terrível frio na barriga que indica o medo do monstro que foi liberado. A ideia de levar a guerra de volta para a Rússia está longe de ser um conceito novo para a Ucrânia. Em 2025, Zelensky explicou o objetivo da crescente campanha de ataques, dizendo: "A guerra foi trazida da Rússia e deve ser empurrada de volta para lá. Eles precisam ser forçados à paz. Eles devem ser pressionados para garantir a segurança." Desde então, a Ucrânia expandiu rapidamente suas capacidades de drones a tal ponto que o ex-ministro da Defesa russo e agora secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, sentiu-se pressionado a dizer que nenhuma região russa pode se sentir segura da fúria de longo alcance da Ucrânia. Uma guerra que deveria se limitar à linha de frente na Ucrânia se espalhou além do controle de Putin. Cada ataque de drone a instalações petrolíferas ou militares russas lembra ao povo russo que a guerra iniciada por seu líder continua e que as capacidades da Ucrânia crescem diariamente. Agora, 600 drones diários estão ameaçados. Se a Ucrânia conseguir cumprir o aviso de Zelensky, a guerra da Ucrânia não será mais levada até a porta da Rússia. Ela vai arrombar a porta, destruir a casa e explodir além das regiões onde a Ucrânia teve que se concentrar há poucos meses. Embora o volume sozinho talvez não cause marcas de pneu na cueca coletiva russa, a Ucrânia não reserva só números para a Rússia. Já comentamos isso antes. A Ucrânia planeja transformar essas marcas de pneu em verdadeiros troncos. É isso que cobrimos no The Military Show. Ainda não se inscreveu? Está esperando o quê? Aperte o botão para garantir que você não perca nenhuma das nossas análises sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. A Ucrânia não surpreende a Rússia apenas em quantidade. O alcance e o poder dos novos mísseis vão destruir qualquer alvo atingido. Em 9 de junho, mesmo dia do alerta de Zelensky sobre 600 drones, a Ucrânia apresentou um novo conceito de longo prazo para o Departamento de Foguetes e Artilharia. Esta unidade ucraniana desenvolve e usa mísseis e artilharia fabricados no país e será modernizada com o restante das Forças Armadas. De acordo com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, o objetivo desse departamento é eliminar completamente os sistemas da era soviética, que a Ucrânia ainda utiliza para ataques de longo alcance que não envolvem seus drones. Esses sistemas antigos, que são restos da época em que a Rússia dominou a Ucrânia, serão eliminados e substituídos por capacidades de ataque que permitirão à Ucrânia atingir alvos russos a até 2.000 quilômetros de distância. A Ucrânia já faz isso com drones, mas é diferente. Expansão da doutrina de ataque em profundidade para mísseis mais poderosos, capazes de mais que apenas danificar drones. Esse novo plano foi criado tanto para fortalecer a indústria de defesa doméstica da Ucrânia, quanto para garantir que mais poder seja direcionado aos alvos russos. A United 24 informa que Syrskyi busca diminuir a dependência da Ucrânia de armas e munições ocidentais. Isso é inteligente. Durante 2025, a Ucrânia teve que lidar com o que basicamente equivalia a uma proibição velada do uso dos mísseis ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, dentro do território russo por vários meses. Além de lidar com uma relação tumultuada com os Estados Unidos, que em determinado momento resultou na suspensão do envio de ajuda e do compartilhamento de informações de inteligência para a Ucrânia por parte dos americanos.
Somando os problemas de estoque causados pela Operação Fúria Épica no Irã, o plano da Ucrânia faz sentido. Ela não pode depender do Ocidente para tudo, especialmente com tanto caos fora do controle da Ucrânia. Por isso, o país vai produzir o que precisa internamente. Na linha de frente, o novo plano de foguetes da Ucrânia prevê substituir gradualmente sistemas soviéticos irrecuperáveis por alternativas ucranianas. Sistemas de fabricação ocidental continuarão sendo usados para fortalecer a artilharia da Ucrânia, mas a Ucrânia não vai mais depender deles. Serão considerados um bônus, além dos sistemas feitos na Ucrânia. A notícia mais relevante, principalmente para assustar os russos na Rússia, é que a Ucrânia planeja produzir em série mísseis de cruzeiro e balísticos com alcance de até 2.000 quilômetros. Junte novos mísseis, maior alcance e 600 drones diários. O que você tem? Uma estratégia-chave dos russos que agora está se voltando contra Putin. A única ressalva ao plano de Syrsk é que os objetivos da Ucrânia com foguetes e artilharia não serão atingidos rapidamente. Já existe um roteiro estabelecido que descreve o caminho que a Ucrânia vai seguir até 2030 para modernizar sua artilharia e seu arsenal de mísseis. Mesmo assim, a Ucrânia está bem posicionada para desenvolver mísseis e artilharia necessários contra a Rússia. Quando se trata de experiência em combate, a Ucrânia utilizou talvez a seleção mais diversa de mísseis e artilharia, tanto de fabricação ocidental quanto soviética, de qualquer exército moderno. A Ucrânia conhece em primeira mão os pontos fortes de cada sistema que já utilizou. Ela também conhece as fraquezas. Você pode garantir que as armas resultantes da transformação das forças de foguetes e artilharia da Ucrânia serão das mais eficazes contra a ameaça russa. Claro, toda essa conversa sobre alcançar a paridade com a Rússia no aspecto de longo alcance da guerra na Ucrânia indica que os mísseis e drones russos ainda são ameaças muito reais contra a Ucrânia. Fedorov destacou esse ponto ele mesmo. É por isso que ele quer que a Ucrânia chegue ao ponto de interceptar 95% dos projéteis que a Rússia lança contra a Ucrânia. A Ucrânia já está bem encaminhada para alcançar esses números, já que sua rede de defesa aérea conseguiu interceptar 91,73% dos drones que a Rússia lançou, além de 53% dos mísseis de Putin, resultando em uma taxa geral de interceptação de 90,75% em maio. Mas ainda há mais a fazer. E de acordo com o fundador da empresa americana de tecnologia de defesa, Anduril Industries, Palmer Luckey, a Ucrânia aumentou sua produção de interceptadores de drones a ponto de estar fabricando dezenas de milhares de unidades todos os meses. E isso considerando só a produção nacional. Não é só nos drones de ataque que a Ucrânia busca escala. No quesito interceptação, a Ucrânia está construindo drones interceptadores suficientes para garantir que possa lançar vários para cada Shahed que a Rússia dispara em sua direção. Esse alto nível de produção também fortalecerá os laços da Ucrânia com países como o Trio do Golfo, que assinou acordos de defesa de 10 anos após a Operação Fúria Épica. Esses acordos existem por causa da especialização da Ucrânia em drones, especialmente em interceptação, com bom custo-benefício. À medida que a Ucrânia amplia esse lado do seu jogo com drones, ela também fortalece seus laços de defesa com nações que estão a milhares de quilômetros de distância. Grande resultado para a Ucrânia e mais um golpe para o líder russo que tenta subjugar o país. Então, a Ucrânia pode claramente atingir os números de que precisa no lado da interceptação da guerra dos drones. Retomando as declarações de Zelensky, 600 drones de longo alcance por dia é uma meta ambiciosa. Segundo Zelensky, a Ucrânia alcançou metade da meta, conseguindo responder aos ataques aéreos russos com cerca de 300 a 350 drones por dia. Ainda falta muito para que o alerta do presidente da Ucrânia se concretize. Isso leva à dúvida: a Ucrânia conseguirá? A matemática básica indica que a Ucrânia ainda tem muito a avançar. 600 drones multiplicados por 365 dias no ano nos dá 219 mil drones de longo alcance que precisam ser fabricados anualmente para corresponder à ameaça de Zelensky. Você pode dizer que a Rússia lança pouco mais de 600 drones contra a Ucrânia de forma esporádica, então a Ucrânia não precisa produzir 600 drones de ataque profundo por dia. Mas vamos levar o aviso de Zelensky ao pé da letra e assumir que a Ucrânia quer 600 drones por dia todos os dias. Isso é possível? Bons sinais iniciais estão vindo da Firepoint, que talvez seja a desenvolvedora de drones de ataque profundo mais famosa devido à sua série FP, que inclui o letal híbrido de míssil e drone Flamingo. Em março, o fundador Dennis Stillerman disse que apenas a Firepoint produz cerca de 200 drones de longo alcance por dia.
Ele também indicou que a empresa poderia facilmente dobrar ou até triplicar esses números, o que resultaria em atingir uma produção de 600 unidades por dia. Está de acordo com o alerta de Zelensky. Missão cumprida, certo? Basta ao presidente da Ucrânia pedir e 600 ocorrem por dia. Infelizmente, não é tão simples. Há grande diferença entre capacidade de produção e produção real. Há um fator-chave que pode ampliar ou reduzir essa diferença: dinheiro. A Ucrânia precisa de recursos para fabricar drones de longo alcance na escala que Zelensky quer. Como em outras áreas da indústria de drones ucraniana, não há garantia de que a Ucrânia terá o dinheiro necessário para ampliar a produção. Pegue os drones FPV como exemplo. Em junho de 2025, Military afirmou que a indústria de drones da Ucrânia pode fabricar 10 milhões de veículos aéreos não tripulados por ano. A Just Security aponta número próximo, dizendo que a Ucrânia pode produzir 8 milhões de drones FPV ao ano. No entanto, o mesmo veículo aponta que em 2025, a Ucrânia produziu 3 milhões de drones FPV. Isso evidencia a diferença entre capacidade e produção real, causada por falta de investimento. A Ucrânia está tentando eliminar esse gargalo específico. Em 4 de junho, o Kyiv Post noticiou que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Mykolaiv Barnik, pediu à OTAN financiamento para uma indústria ucraniana capaz de produzir até 20 milhões de drones por ano. Ele argumenta que financiar a Ucrânia agora permite ao país se defender da Rússia e ainda possibilita o desenvolvimento de milhões de drones para fortalecer a defesa dos membros da OTAN, especialmente na Europa. A Ucrânia está buscando um investimento de 60 bilhões de dólares em sua indústria de drones em 2026 para garantir o crescimento contínuo, que a levaria a se aproximar do número de 20 milhões. Se a Ucrânia obtiver esse dinheiro, 600 drones de longo alcance não só serão possíveis, mas parecem um objetivo fácil de alcançar. A principal dúvida é se a OTAN dará à Ucrânia o que ela precisa. A Rússia ficará apreensiva, pois sabe que o aumento da capacidade ucraniana, como alertou Zelensky, pode ser fatal para sua máquina de guerra. A Ucrânia já expandiu seu alcance de ataques de longo alcance 2,5 vezes entre 2022 e 2026, passando de atingir alvos a 630 km de distância para 1.750 km ou mais. Só em 2026 a Ucrânia já atingiu Moscou e São Petersburgo, além de atacar a indústria de energia da Rússia de forma tão intensa que a Receita Federal de Petróleo e Gás caiu 29,8% em relação ao ano anterior, nos primeiros meses de 2026. A Ucrânia já tem a estratégia certa. 1000 ataques profundos estão paralisando a economia russa e elevando o custo da guerra de Putin. Se 600 drones por dia virarem realidade, a morte por 1000 drones vira por dezenas de milhares. A Rússia não sobreviverá se seu petróleo queimar, se o setor militar e industrial for destruído e a Ucrânia eliminar nós logísticos distantes. Esse é o objetivo da Ucrânia. O plano assusta a Rússia, mas é preciso dinheiro para produzir 600 drones por dia e manter as demais ações do país. É hora dos aliados da Ucrânia agirem mais uma vez. Se eles fizerem isso ou não, terá um grande impacto no rumo da guerra. Mesmo assim, a Rússia enfrenta vários problemas ao lidar com ataques profundos da Ucrânia. Rússia não consegue deter drones ucranianos. Vimos por que isso é importante dias antes do alerta de Zelensky. Drones ucranianos invadiram pela primeira vez uma base naval importante da frota do Báltico russa e atingiram um navio de guerra que a Rússia tentava devolver ao mar. Vulnerabilidades foram expostas. Uma nova frente no Báltico foi aberta. Veja nosso vídeo para saber tudo sobre isso. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder novidades. Obrigado por assistir.